Oi, gente, eu sou Kali e esse é o Apocalipse. Sejam bem-vindos, se acomodem, se ajeitem, se inscrevam, porque hoje a gente vai falar sobre amor e morte, duas temáticas que se entrelaçam na vida, e nós temos três opções aqui. A primeira delas, Balance and Unity. A segunda, A Loving Gaze. E a terceira, The Sweetest Taboo. Vou deixar aqui, ó, para vocês. Meio difícil, né, de encaixar. Vou deixar aqui para vocês. Vejam qual imagem chama mais atenção, com qual delas a sua intuição se conecta, para receber uma mensagem a respeito de amor e morte. Esse tema é bem aberto, mas eu quis trazer para a gente refletir sobre os aspectos de vida, morte e vida dentro do amor, das relações que a gente vive. Então, eu vou seguir para a leitura e tirar as cartas da frente da minha cara, de preferência. Se você quiser pular direto lá para a sua, vai na minutagem que está na descrição já disponível, tá bom? Te vejo já já. Grupo 1. Você escolheu Balance and Unity. Balanço e unidade, né? Uma carta relacionada ao equilíbrio, a entregas também, né? A gente vê aqui, eu espero que não dê problema, né? Porque temos corpinhos pelados. Mas a gente vê aqui uma pessoa entregando um fruto para outra, remetendo até um pouco assim a Adão e Eva, né? Entregando a maçã aqui também me remete muito assim a Hades e Perséfone. Então, Perséfone comendo do fruto e se tornando ali a rainha do submundo. Essas cartinhas aqui do oráculo Amor e Psique tem algumas afirmações. Então, eu trouxe aqui, se você quiser colocar nos comentários para ativar essa energia, fica à vontade, tá bom? A frase que acompanha essa primeira carta é: estou aberta ao amor e ao equilíbrio na minha vida. Eu digo sim. Vamos ver o que vem aqui com o tarô. Ai, meu Deus. Hoje eu coloquei a câmera um pouco mais longe, então vocês vão ver um pouco da minha bagunça ali, tá? Ignorem, relevem, tem uma gata dormindo profundamente também. O que a espiritualidade quer dizer a respeito de amor e morte para o grupo 1? Aqui eu falo com pessoas que têm lidado com outras pessoas muito difíceis. E devido a essa dificuldade, você se colocou numa posição de aprender a dizer não para as pessoas, aprender a dizer não para certas relações e manter o seu lugar seguro, o seu poderio preservado aqui. Temos uma tecelã de desafios. Eu gosto muito da forma como os nomes das cartas funcionam aqui nesse tarô, porque quando você pensa numa pessoa que está tecendo desafios, né, é diferente de pensar o que é uma rainha de espadas. Aqui a gente tem alguém que tece desafios, que é exatamente o que a rainha de espadas faz. Então você, muito provavelmente, se colocou numa postura, atualmente, talvez por ter passado por muitas mortes e renascimentos, e mortes e renascimentos, e decepções e frustrações, dificuldades, você criou essa parede de espinhos mágicos para peneirar, digamos assim, a qualidade de quem entra e de quem não entra. A grande questão é que a gente abriu aqui com uma mensagem, com uma afirmação dizendo: eu digo sim. E a Rainha de Espadas, ela é muito propícia a dizer não para as pessoas. Como eu já falei, né? Acho que isso é algo que vem sendo trabalhado, seja consciente ou seja inconscientemente. Depois a gente tem aqui a carta do feiticeiro
junto com a criança de desafios. São muitos desafios aqui, né? Relacionados a amor, relacionados à morte. Eu acho que talvez aqui você seja uma pessoa que tem um olhar mortífero para o amor. E isso pode ter acontecido por você ter lidado com pessoas muito imaturas, com pessoas que puxavam seu tapete, pessoas que te enganavam, que trapaceavam com você. Então a gente tem aqui uma combinação que pode gerar um pouco de desonestidade. E aí essa rainha de espadas, ela preza muito pela verdade, pela honestidade. Vou avisar vocês que a gritaria tá forte ali fora, então provavelmente vocês vão ouvir, mas eu espero que não impeça a mensagem de chegar, tá? Daí temos a roda do feiticeiro e o 9 de bênçãos. Para mim, essa conjunção de cartas, ela tá me mostrando que você viveu um padrão. Talvez você tenha encontrado muitas pessoas imaturas, encontrado muitas pessoas que dificultavam o relacionamento, né? Aquela situação assim que você está sempre disposta a fazer o que é necessário e aí a outra pessoa acaba complicando demais a situação, fazendo com que isso seja muito difícil, fazendo joguinhos até aqui, né? Porque pensando aqui na criança de desafios, o pajem de espadas, ele costuma ter umas artimanhas, digamos assim, né? Nas relações, na maneira de se comunicar. Então, eu acredito que aqui sejam pessoas que se depararam com diversas relações em que a complicação era o padrão, e aí você se tornou também uma pessoa complicada, uma pessoa que complica o acesso, que dificulta o acesso dos outros até você. Só que me parece que a vida está querendo mudar um pouco esse seu parâmetro, um pouco desse seu olhar a respeito do amor. Porque com a roda do feiticeiro, o feiticeiro e o 9 de bênçãos, eu entendo que muito disso está no seu próprio domínio. Então você pode fazer magias para favorecer aí o seu campo amoroso, né, definir exatamente o que você quer, o que te faz bem. Você também pode, em vez de estar num lugar de frieza, assumir uma postura de solitude, né? Porque o 9 de bênçãos, que é o 9 de ouros, a gente tem uma representação plena aqui, ó, do que é viver em solitude, do que é estar bem solitária. Eu entendo que você é uma pessoa bastante independente. Isso não é ruim. O problema acontece apenas quando você usa a independência como um escudo, como uma armadura, em vez dela ser o seu verdadeiro propósito, ela te serve para escapar dos seus próprios sentimentos e não assumir um compromisso com alguém ou não assumir um compromisso consigo mesma. A vida está te oferecendo um poder diferente desse que você já tem, mas que ainda assim é muito poderoso. Como a gente tem o feiticeiro e a roda do feiticeiro, para mim traz a sensação de que você pode comandar a própria roda da vida por um breve momento, vamos dizer assim. Eu tô tomando um pouco de cuidado para dizer isso, porque é muito complicado eu falar assim, você tem o controle da sua vida nesse momento agora, né? Você consegue controlar tudo o que acontece. Eu acho que, na verdade, você talvez esteja acostumado, acostumada a ter controle, a controlar, ou melhor, a ter essa sensação de controle, que pode ser um pouco ilusória, mas que vem dessa tentativa de racionalizar as emoções, racionalizar as relações, para que você não volte a cometer os mesmos erros e a cair nos mesmos buracos e a lidar com o mesmo tipo de pessoa. Só que isso disseca um pouco o solo, sabe? Deixa o terreno infértil, porque você não consegue nem se sentir plenamente bem consigo mesmo e nem se abrir
para outras pessoas entrarem na sua vida. Vamos entender aqui, já que a gente está falando sobre amor e morte, eu vou perguntar o que precisa morrer na sua vida nesse momento. Puxa! E o que você precisa dedicar o seu amor? Tá. Bom, eu diria que o que precisa morrer aqui é algum vínculo, ou um relacionamento de longa data, ou talvez uma amizade. Talvez você esperar reconhecimento da sua família, dos seus amigos, das pessoas que estão ao redor. Como vieram duas cartas de relacionamento, o 4 de paus, ou feitiços, e o 10 de copas, ou divisões, para mim está trazendo essa necessidade de cortar algum vínculo. Mas isso daqui também pode ser um ideal, né? Uma visão sua do que deve ser um relacionamento, de que as pessoas devem te aplaudir porque você tá sozinho, sozinha, ou realmente você tá precisando terminar um relacionamento. Ai, meu Deus, que engraçado, né? Eu pensei aqui que talvez fossem pessoas que precisassem se abrir um pouco mais, mas na verdade, eu acho que você precisa primeiro fechar um ciclo. E a gente tem duas cartas de número 10 aqui, o de copas e o de espadas. Então você precisa primeiro fechar um ciclo para que você se abra para o restante da vida. Então a vida ela tem inúmeras possibilidades para você, sim. Ela tem possibilidade de você ter novas relações ou de você realmente ficar solteiro, solteira aí numa plenitude muito maior. Só que para isso você precisa tomar alguma atitude, né? Ter alguma iniciativa. E aí, talvez por isso que me veio essa sensação assim de você ter um controle sobre o movimento da vida. Porque está na sua mão definir o que vai ser feito daqui em diante. Ao que você deve dedicar o seu amor? 10 de desafios e a vastidão do mundo. Eu achei muito lindo isso daqui, gente. Embora o 10 de desafio seja uma carta um pouco derrotista, que a gente tem aqui um homem que se cansou, né, de perseguir o objetivo dele de buscar uma fera ali na floresta, não conseguiu derrotar, não conseguiu encontrar, não conseguiu resolver. Então, eu diria que aqui você precisa dedicar o seu amor às finalizações, dedicar o seu amor à morte, e não só tratar o amor de maneira mortífera, mas é meio que o processo contrário, não sei se está fazendo sentido, mas é você realmente colocar a sua atenção, o seu foco, o seu carinho, especialmente na sua saúde mental nesse momento, né? Porque pensando que espada está relacionado com a nossa mente, com os nossos pensamentos, e essa é uma carta muito relacionada a uma estafa mental, a um cansaço, a uma sensação de não tenho mais o que fazer, não tenho mais para onde ir, não consigo mais criar linhas de raciocínio que me levem a soluções práticas, né? Acho que aqui você talvez já tenha tentado de tudo, inclusive se colocar numa postura mais fria, né? Se colocar nesse poderio ali da Rainha de Espadas, nessa elevação de eu mando, eu desmando. Talvez você não comunique as coisas que te desagradam, mas fique com uma cara ali meio encerrada, né? Meio fechada. Então, para mim, o 10 de desafios, ele vem trazendo o desafio de finalizar, de findar mesmo, de fazer com que algumas coisas tenham ali a sua conclusão, né? A gente também tem a vastidão do mundo aqui, que é a carta do mundo. Então, é um período em que você precisa se integrar mais consigo mesmo, com seus pensamentos, e aceitar que algumas coisas precisam acabar. E isso não quer dizer que você precisa tratar o restante das pessoas, o resto da sua vida, com uma frieza, com palavras afiadas, com
extrema seriedade, sabe? Eu acho que você precisa de uma pausa, esse momento como se fosse um encerramento, né? O fechamento das cortinas ali, para você recuperar o seu fôlego de vida e poder se abrir para novas possibilidades. Aqui na Vastidão do Mundo, a gente tem o cervo, que é o mesmo que aparece na carta do louco, o cervo albino. Ele tá te olhando, vou até pôr aqui mais perto para vocês verem. Ele tá te olhando. Olha que bonitinho. Você chegou aqui no final de um pedaço da jornada da floresta. Na sua frente tem um campo gigantesco aqui, né? Você pode correr para onde você quiser. Só que antes é recomendado que você faça um momento de contemplação. Então, observar o que aconteceu, onde você falhou, onde falharam com você, porque às vezes não foi, não é uma questão de culpa, assim, né? Mas da gente realmente saber identificar quais são os pontos que funcionam e que não funcionam, seja na nossa própria personalidade, seja nas pessoas com quem a gente se envolve. Isso para relacionamento de qualquer nível, tá? Para amores de qualquer tipo. Então eu vejo uma necessidade de você entender que alguma relação não funciona ou não funcionou. Talvez essa relação ela já até tenha terminado e você ainda esteja querendo reconciliar, ainda esteja querendo fazer essa reabitação, né? Uma comunhão de bens, uma comunhão de sentimentos, na verdade, né? Porque talvez seja algo que envolve muito amor mesmo, que envolve um sentimento de parceria, de entrega, de querer estar perto da outra pessoa. Só que a vida, essa é a parte que você não controla da vida. Então, basicamente, aqui o jogo está apontando que você tem muito controle sobre si mesmo, sobre si mesma, mas existem coisas que não cabe a você decidir como vai ser. Isso não quer dizer que você não tenha poder. Isso não quer dizer que você não tenha uma capacidade de raciocínio enorme, porque você tem. Só que isso talvez queira dizer que você realmente lida com pessoas que querem complicar um pouco aqui a situação. Então a gente tem uma rainha e um pajem, do mesmo naipe. Existe aqui uma conexão intelectual muito forte, né? Ligados aqui pelas ideias, pelas conversas, pelos assuntos. Às vezes você se atrai mais pela pessoa pelo que ela fala, por como ela fala o que ela fala, do que pela aparência ou outras questões nesse sentido. Só que o nível de maturidade tá diferente. Existe uma espécie de hierarquia aqui, né? Como se uma pessoa fosse ali a criança e a outra já é uma bruxa muito formada, né? Muito bem formada. Então eu acho que é isso aqui. Você precisa deixar que algumas coisas se finalizem e aprender a recomeçar depois do fim. E não só se deixar esmorecer e ficar nesse lugar aqui de falta de esperança, de uma sensação de impotência, de nossa, meu Deus, eu não consigo lidar com nada, eu tentei de todas as formas, isso não se resolveu. Mas você realmente assumir que você tentou de tudo. Você fez tudo o que você podia, que estava ao seu alcance, com o nível de informação que você tem, com o nível de maturidade que você tem, que é bastante alto. E aí, se respeitar, sabe? Se respeitar, respeitar o seu tempo, respeitar a sua individualidade. Acabou indo para um outro lugar, né? Eu comecei falando, não, acho que você tá se dando espaço demais. Mas na verdade, eu acho que tem a ver com achar o equilíbrio e o tempo de cada uma dessas coisas, né? O tempo de se dar espaço, o tempo de se aproximar das pessoas, o tempo de aceitar o fruto que te oferecem, o tempo de plantar, o tempo de colher, né? Pode pegar até aí uma referência bíblica, vou deixar para vocês o versículo aqui.
que fala há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de amar, há tempo de morrer. Balanço e unidade. Mais uma vez, se você quiser reforçar essa energia, ativar, coloca aí nos comentários. Estou aberta ao amor e ao equilíbrio na minha vida. Eu digo sim. É isso, grupo 1. A gente se vê numa próxima. Se você gostou desse vídeo, achou interessante essa leitura, essa mensagem, deixa aí seu like, se inscreve para você acompanhar os próximos, tá bom? Tchauzinho. Grupo 2. Você escolheu a Loving Gaze. Um olhar amoroso. Vamos ver o que temos aqui, né? Essa cartinha do oráculo Amor e Psique, todas elas, na verdade, têm uma frase de afirmação que acompanha, que você pode usar como afirmação no seu dia a dia, para você se lembrar dessa mensagem, se lembrar do que precisa ser recordado relacionado ao amor. E a frase da carta de número 6 é: eu vejo o amor, eu expresso o amor, eu sou o amor. Então você pode colocar aí nos comentários para ativar, também deixar um lembrete, né? Olha, eu tô aqui, que aí dessa forma você contribui tanto com o vídeo quanto consigo mesmo. Então, eu vejo amor, eu expresso amor e eu sou amor. Loving Gaze é uma carta relacionada ao olhar, a forma como a gente vê as coisas, a beleza que está no nosso olhar. Então, será que tem alguém te olhando por aí? Ou será que você tá de olho em alguém? Ou vai ver, você tá precisando olhar a vida com mais amor, mais beleza. Hoje temos aqui a presença ilustre da House, que tá dormindo aqui do lado, e tem umas baguncinhas ali que vocês podem ignorar, tá? Vamos lá. Sobre amor e morte, grupo 2. Ai, meu Deus. Olha, quem veio fazer presença aqui, o próprio cão negro, a própria morte. Você é a tecelã de visões. Achei curioso, porque no grupo 1 a gente teve a tecelã de desafios e agora a gente tem mais uma tecelã. Essa carta aqui tem feito bastante presença aqui, né? Então acredito que temos muitas rainhas de copas. 3 divisões. Carta da forja. Tem que pôr na frente, assim, né? Pra focar. As divisões. O ermitão e o cão negro. Bom, vida, morte e vida aqui, né? Nascer, crescer, morrer. Eu acho que talvez esteja falando com pessoas que têm uma relação muito profunda com o amor em si. E também com a morte. Talvez sejam pessoas que já tenham se deparado com a morte de perto, de forma literal, mas também pode ter acontecido de forma simbólica, assim, muito intensamente, né? Porque todos nós vivemos simbolicamente mortes quase que diariamente, né? Mas tem algumas que doem mais, tem algumas que pesam e que mudam completamente a nossa vida. A nossa forma de ver as relações também, a nossa forma de enxergar a nós mesmos. Então, eu diria que você está num período, numa fase em que você deve se olhar muito no espelho. Mas se olhar com um olhar espiritual de si mesmo. Um olhar de muito, muito, muito amor, muito carinho, muito afeto, muita bondade. É como se você fosse
o próprio cisne aqui, né? O cisne, ele já é um animal super lindo, né? A gente tem ali o conto do patinho feio, que exalta a aparência dele e tal. E aí, aqui nessa carta, a gente tem ele se olhando no lago e se vendo, né, com umas joias, uma coisa mais preciosa e tal. Não que ele precisasse disso, né? Porque ele já é uma criatura linda, maravilhosa. Então, eu acho que aqui é se olhar com os olhos da alma, sabe? Você enxergar realmente o que tem dentro de você e com um olhar muito bondoso. Tecelã de Visões é a feiticeira metamorfa. E é a feiticeira do amor também, né? A própria autora coloca como ela sendo amor à primeira vista, essa garota cintilante. Então aqui eu entendo que você está num movimento de se reencontrar com as pessoas, e é um movimento propício e que exige de você paciência e equilíbrio também. Porque há de se ter uma grande delicadeza, sabe? Eu acho que você consegue enxergar a beleza no mundo, nas outras pessoas. Você é uma pessoa que talvez se agrade de estar em relações, de estar fazendo o bem pelos outros, de estar vivendo uma relação romântica, de estar, de ter relações muito bem nutridas, assim, né? Cheias de carinho mesmo. Só que você também precisa colocar esse mesmo afeto, esse mesmo carinho para você mesmo. Então é um movimento aqui que eu acredito sim que tem alguma pessoa que pode estar te olhando, ou talvez você já esteja até numa relação e se vendo através dos olhos dos outros também, ou você está de olho em alguém, né? Pode ser uma pessoa que seja um amigo, uma amiga, e vocês têm uma proximidade um pouco mais não tão íntima, né? Porque o Três Divisões traz uma certa superficialidade, mas que você se sente muito contemplado por essa pessoa, sabe? Ou por essas, né? Caso seja uma questão aqui de um amor de amizade também. E eu acho que você está sendo meio que abençoado de alguma maneira aqui, justamente por ter a capacidade de aceitar a morte, de aceitar esse memento mori, memento vivere e refletir, né? Eu acho que talvez esse seja um processo moroso, demorado, o processo de se conectar com um novo amor, né? Porque o As de Visões, ele pode falar aqui também sobre a chegada de uma outra pessoa, um amor abundante, né? Não vem necessariamente a chegada, mas um sentimento que vem direto da fonte, sabe? Tem uma sensação assim de que você tá para viver ou já tá vivendo um sentimento muito grandioso. E aí é preciso que você trate esse sentimento com respeito, bondade, autorrespeito também, né? Porque o ermitão, ele tem esse jogo, né, de você não se isolar completamente, mas de você também ter o seu espaço, entender, um espaço assim para você fazer as suas próprias reflexões acerca de si mesmo. Então esse é um momento de muito autoconhecimento, ou você já passou por esse período e aí vem chegando aqui alguém com quem você pode trocar tudo aquilo que você aprendeu sobre si mesmo, mas de uma forma ou de outra eu sinto que eu tô me conectando aqui com pessoas que merecem muito amor, sabe? Merecem muito amor, e isso eu não estou falando de uma maneira tão, como eu posso dizer, assim, tão palpável. Eu estou dizendo de um amor ágape, sabe? Um amor incondicional mesmo, um amor espiritual, o amor da espiritualidade por você, das suas entidades, das suas deidades que você cultua, de Deus, o que quer que você acredite, eu sinto que você está recebendo esse amor e que você precisa desse amor, você precisa de um amor elevado que te faça sentir como se estivesse se elevando também.
Eu acho que vocês vão escutar os barulhos lá de fora, mas, né, eu peço desculpas aí, mas infelizmente foi o horário que deu para gravar. E aí eu vou fazer a mesma pergunta aqui que eu fiz para o grupo 1, sobre o que precisa morrer neste momento na sua vida. Interessante. E ao que você deve devotar esse amor. Bom, o que precisa morrer? Servo albino junto com o 3 de feitiços. Aqui tem duas opções. Uma delas é, se você está vivendo um momento assim muito superficial, leve demais, assim, né, no sentido de viver relações, de viver o amor. Opa, peraí, tem um gatinho. De viver o amor de uma maneira muito superficial, sem adentrar nessa floresta, então eu diria que agora é a hora de você lançar o seu feitiço, de você seguir adiante, né? Não é necessariamente morrer, porque ao mesmo tempo é um renascimento aqui. E aí, por que eu tô tendo essa visão? A outra possibilidade que eu ia falar é que não tem nada que precisa morrer, né? Justamente porque já está na hora de fazer essa transição, assim. Né? Na verdade, eu acho que é um movimento constante de... Tá vendo? Tem que dar carinho pro cão negro aqui, ó. É um movimento constante de morte, renascimento e tal. E isso não de uma maneira tão agressiva, sabe? No sentido de, você vai entrar em um relacionamento que vai morrer daqui 3 meses e aí você tem que entrar em outro e tal. Mas no sentido de que toda relação, ela passa por mudanças. Então, você precisa mergulhar nessas águas, sabe? Sair da superfície. E aí, ao que você deve dedicar o seu amor agora? Temos o ancião junto com o 2 de desafios. Para mim, o ancião ele vem trazendo uma necessidade de se conectar ou com a sua ancestralidade ou com um local espiritual, né? Alguém que vai te dar uma orientação, que vai te dar uma guiança, justamente porque você está no momento de se sentir um pouco em dúvida. Será que eu tomo esse caminho? Será que eu tomo outro? Será que vale me colocar nessa relação? Não vale. Será que eu estou me jogando demais? Ou será que eu deveria me jogar mais? São questões que podem passar aqui, né? Já que a gente tem o... Peraí. Já que a gente tem o cervo albino, que pode representar uma certa loucura, né? De se jogar ali e tal, desesperadamente. Aqui eu vejo a necessidade de você ter uma mentoria. Ou de você mentorar pessoas também. De você ensinar as pessoas a lidarem com o amor, a lidarem com as relações de uma maneira muito experiente, né? Então, eu não estou dando esse conselho para pessoas que não trabalham com isso, que nunca estudaram a respeito de relacionamentos, mas às vezes a nossa própria experiência pessoal, ela pode servir às outras pessoas como um rumo, um norte, sabe? Às vezes uma conversa que você tem com alguém, por ter esse tom de tecelã de visões aqui, né, um certo enfeitiçar, assim, você pode ter um grande poder de persuasão. Mas eu acho que aqui vem muito nesse sentido, sabe? De use o seu amor para ensinar e para aprender. Para ensinar as pessoas que estão perdidas e para aprender sobre a sua própria indecisão. As escolhas que você tem dificuldade de tomar. Nossa, uma coisa que me veio muito na cabeça aqui, claro, podem ser pessoas que já estudam algum tipo de oráculo, que até trabalham com oráculo também, né? Mas caso não,
eu recomendo que você procure estudar esse tipo de coisa, sabe? Estudar, buscar alguma forma assim de autoconhecimento mesmo, que reflita, né? Que sirva como um espelho. Então, fazer terapia, obviamente, é importante aqui também, né? A carta do ancião também vem trazendo a questão dos profissionais da saúde que podem te auxiliar, mais especificamente da saúde mental e emocional. Mas eu também tô vendo, tipo assim, você buscar uma orientação por meio de alguém que tira um oráculo para você, ou você ler algum livro que trabalha essa questão do autoconhecimento também. Então, eu diria que você precisa mesmo fazer esse processo de ermitão, né? Talvez ele já esteja acontecendo há um longo tempo, e aí a vida vem te chamando mais ainda para ele, sabe? Vai mais devagar, porque a forja é a temperança. Então, o movimento ele tem que ser contínuo, mas ele não pode ser impulsivo. Então, esse é o momento de você trabalhar com as suas bases, né? Se trazer um pouco de estrutura para que esse amor tenha onde se deleitar, sabe? Eu tô com uma imagem na cabeça, assim, né? De como se fosse um vaso. É que tá vindo alguma coisa de madeira na minha cabeça, não sei porquê. Mas, tipo assim, um vaso de barro onde a água entra e pode ficar lá, sabe? Ou alguma coisa nesse sentido. Então, é como se você precisasse criar ali uma estrutura para sua água ficar confortável também, sabe? Para você conseguir mexer ali o seu caldeirãozinho com calma, trazendo prazer, trazendo. Eu acho que é muito evitar aqui o imediatismo, sabe? Apreciar as relações, apreciar o amor e também estudá-lo, né, de uma maneira assim mais literal mesmo, para que você saiba usar. E aí eu tô falando usar, né, parece meio estranho, porque não é no sentido de colocar uma utilidade para o seu sentimento, mas de que ele pode ser uma ferramenta de algo que você queira fazer, sabe? Então, o seu amor, por exemplo, pode te ajudar no trabalho. Não sei, né? Às vezes você fazer algo que você ama, estudar algo que você ama, vai fazer com que você flua melhor dentro do seu próprio sentimento. Então, acho que é isso por aqui, grupo 2. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Eu achei ela bem misteriosa, mas eu acho que a própria temática, né, tá meio ampla assim. Ai, meu Deus, acertei o gato aqui. Se você quiser novamente aí, né, deixar a frase nos comentários, ajudar aí, contribuir com o vídeo e também te ajudar a lembrar da sua frasezinha. Ela é: eu vejo amor, eu expresso amor e eu sou amor. A gente se vê numa próxima, assim eu espero. Deixa sua curtida, se quiser se inscreva, ative o sininho e um tchauzinho do Banguela. Finalmente, grupo 3, o tabu mais doce. Essa carta ela é um pouco polêmica, né? Porque ela traz aqui a questão do tabu. E olha que curioso, eu prestei atenção agora, só agora no número da carta, e esse é o número 13, né? Que é o número da morte. Então, aqui podem ser pessoas que precisam de fato de uma mudança, e talvez seja uma mudança nas próprias crenças a respeito do amor. Então, trazendo essa coisa do tabu, né? Talvez você se interesse por uma pessoa do mesmo gênero, ou então, sei lá, tem uma posição profissional muito diferente da sua, uma posição econômica muito diferente da sua, e isso pode gerar esse conflito interno, né? De acho que isso não é muito certo, né? Não sei se estou indo pelo caminho certo. E aí muitas vezes você pode negligenciar os seus sentimentos e as suas paixões. Peraí, deixa só eu tirar daqui, porque senão ele vai derrubar tudo. Vai lá passear, vai, neném.
E aí, quando você negligencia, quando você entope essa via, né, você não consegue fluir, né? A vida fica meio estancada. As cartas do amor e psique vêm acompanhadas de frases de afirmação. Então, eu vou falar aqui para vocês, vocês podem colocar nos comentários para ativar, reafirmar, e também podem usar elas aí no decorrer dos seus dias, né, para ver se, olhar para o espelho assim e falar, ô fulana, então, né, dá uma recordada disso daqui que a gente ouviu. Então, a carta da Sweetest Taboo vem com a frase: eu me entrego às minhas paixões e sigo o meu coração. Eu me entrego às minhas paixões e sigo o meu coração. Forte, né? Vamos ver o que as cartas querem te dizer sobre amor e morte. Aqui realmente você tá com o. Ai, meu Deus. Você tá com fogo no Kur, né? No Sir. Tá com fogo no seu orifício aí, a respeito de uma pessoa, uma situação, uma possibilidade que te faz entrar em auto-julgamento. Conselho dos Animais é a carta do julgamento, né, no tarô tradicional. E aqui novamente eu senti de mostrar, né, os animais, vou botar para cá para ver se foca. Os animais eles estão olhando diretamente para você. E eu acabei de ver 45 e 45. Os animais eles estão olhando para você para ver qual vai ser a sua decisão. Você prefere um erro inocente ou um acerto desvirtuado? Você aqui veio como a buscadora de feitiços. Então pode ser uma pessoa que tem muito fogo, né? Você tem muita paixão e aí combina demais, né, com a carta ali, né, que vem com a afirmação de eu me entrego às minhas paixões e sigo meu coração. E é curioso porque a outra pessoa que veio aqui, claro que as duas cartas podem representar partes de você, mas tô pensando aqui que pode ser uma outra pessoa, né? Os dois estão no nível de cavaleiro, né, de buscadores aqui nesse tarô. Gente, eu acho que o barulho tá bem alto. Vocês me desculpem aí de verdade, né? A gritaria ali do lado. Mas eu vou seguir aqui e depois eu vejo se deu certo ou não. Se vocês estão vendo, é porque a gritaria deu para suportar. Então vocês estão aqui no mesmo nível, mas em elementos diferentes. Então pode ser que você esteja gostando aí, interessado por uma pessoa que tenha uma diferença de comportamento, de interesses, de formas de se relacionar também, né? Acho que a buscadora de feitiços ela é muito mais livre, enquanto o buscador de desafios, ele, na verdade, os dois têm um traço de liberdade muito grande, porém, um deles tem uma liberdade mais fantástica, enquanto o outro usa sua liberdade para achar problemas. Então você se encaixa aí, vem qual das duas possibilidades você se encaixa melhor, né? Se você busca feitiços ou se você busca desafios. Então temos pessoas aqui com forças vitais diferentes e esse 2 de bênçãos aqui entre as duas figuras, para mim tá trazendo um ar de tentar achar ali um equilíbrio. Tentar, talvez, me veio na mente, assim, a coisa de fazer uma manobra, né, um malabarismo, só que eu não sei porque me veio uma coisa de talvez haverem aqui relações que são escondidas, né, talvez porque as duas pessoas têm ali uma coisa de eu quero ser livre, eu quero ser solto, eu não quero me prender, e aí fica uma coisa meio, uma relação meio à espreita, assim, sabe? Que você não sabe direito o que esperar da pessoa, é uma situação meio imprevisível, né? No 2 de bênçãos, a gente tem um ogro aqui escondido debaixo da ponte,
né, esperando a vulnerabilidade aqui do outro para atacar, e você vê que ele está carregando muitas coisas aqui, né? Então a chance dele escorregar nessas pedras é alta. Então eu tô entendendo que tem uma relação bem complexa mesmo aqui, né? E talvez esse julgamento ele não venha só da sua parte, mas também da parte da outra pessoa. E aí eu me pergunto, né? Será que isso deve prevalecer no aspecto do amor? Ou será que isso precisa morrer? Vamos entender aqui. Prevalecer. Completamente prevalecer. Olha, aqui pode ser que tenham pessoas até que queiram muito alguém, mas não tenham se aproximado e estejam à espreita porque talvez achem que a pessoa é muito revoltada, né? A pessoa é muito intransigente, assim, muito brava. É um cavaleiro das trevas aqui, né? Para quem viu eu falando lá no Instagram dos Cavaleiros das Trevas, o buscador de desafios ele é totalmente Cavaleiro das Trevas. Então isso pode despertar a sua curiosidade e revelar até dentro de você mesmo ou mesma esses aspectos trevosos assim, né? Uma coisa meio dark, meio rock and roll. E aí, quando eu pergunto se isso deve prevalecer em amor ou se precisa morrer, completamente prevalecer, tá? 8 de feitiços, 6 de bênçãos, 2 divisões e tecelã. Oh, é isso mesmo, 2 divisões e tecelã de feitiços. Então, eu diria que aqui trabalhar a comunicação, ser generosa, generoso, olhar a reciprocidade dessa relação. Então, assim, se você ainda nem chegou na pessoa, muitas vezes a pessoa nem sabe que você está interessado nela. E aí você fica se culpando, se julgando, porque eu tô desejando alguém que é assim, assim, assado, e não deveria e tal. Eu não tô vendo aqui na mesa, assim, um impedimento real, né? Tipo, a pessoa é casada. Não apareceu nada nesse sentido. Então, né, não acho que seja um impedimento real, mas sim uma dificuldade de acessar mesmo, sabe? De ter acesso ali àquela pessoa. Só que esse seu espírito fogoso, ele pode ser justamente o que vai ajudar essa pessoa a perceber que tem alguém ali querendo alguma coisa com ela, sabe? Então, é muito importante aqui que você coloque a sua comunicação adiante. Então, se você está interessado em alguém, fala o que você está sentindo, né? Às vezes até tipo, tô ficando com alguém, mas eu queria encontrar mais essa pessoa, eu queria dar um passo a mais na relação, eu queria um pouco mais de intimidade. Chega na pessoa e fala. E ver como ela reage a respeito disso, né? Porque eu acho que aqui o principal é você carregar essa sua autenticidade e não temer os seus próprios tabus e nem os dos outros. Então, mesmo que essa pessoa tenha também esse tabu e aí precisa ser resolvido ali na individualidade dela, eu vejo a necessidade de você assumir mesmo, incorporar essa feiticeira aqui, né? Você tá aqui com a buscadora, eu acho que elas se parecem muito até, né? Duas ruivinhas aqui. Tá aqui com a buscadora e você pode evoluir para tecelã. Então, como se você subisse de patamar, né? No patamar da autenticidade, da coragem, do calor, da paixão. Então, aqui eu acho que a frase que veio foi a que mais vocês estão precisando mesmo, né? Mais do que os outros grupos até. Eu me entrego às minhas paixões e sigo meu coração. Faça sua troca. Não é porque vocês têm diferenças que significa que um não vai poder ofertar algo para o outro. O Dois de Visões é uma carta completamente assim de encontro. A gente pode, claro, pensar em uma questão de encontro de almas, de almas gêmeas e afins e tal. Mas para além disso,
existe uma identificação aqui, sabe? Então, quando vocês se conectam de verdade, se olham no olho, vocês conseguem ver um ao outro como vocês realmente são e conseguem se ver através do olhar do outro também. E enxergar beleza, muita beleza nisso. E receber esse acolhimento, ou dar esse acolhimento, né? Se a pessoa de quem você tá afim aí tem alguma dificuldade de ordem mental, de ordem psicológica, emocional e tal. É claro que não é você que vai resolver isso, né? Como eu disse, é um buscador de desafios, então pode ser uma pessoa que procura problema mesmo, mas você pode estender a sua mão e falar: eu tô aqui com você, sabe? E isso já vai ser de uma força imensa. Eu acho que eu vou parar por aqui, grupo 3. Ficou um pouco diferente das demais leituras, tá? Se vocês tiveram uma intuição de, fiquei meio em dúvida entre uma opção e a outra, vocês podem dar uma olhadinha lá. Mas eu senti que essa terceira opção, ela tá diferente mesmo, tá diferenciada. E é isso. Então, se conecte com as pessoas que você realmente está interessado. E é claro, vai vendo se a pessoa demonstra esse interesse de volta também, né? Porque a gente tem aqui um símbolo de reciprocidade. Então, na mesma medida que você dá, você recebe, tal. Mas a gente também tem um símbolo de generosidade, né? Então, às vezes o que você doa para uma pessoa, você recebe de outra. E aí fica a critério definido o que a gente está falando, não é mesmo? Bom, é isso, grupo 3. Espero que você tenha gostado dessa leitura. Deixa aí o seu like, comenta a frasezinha de efeito, né? A afirmação para a gente lembrar aí que você deve sim se entregar às suas paixões e seguir sim o seu coração. Ainda que isso te leve, às vezes, para esse conflito, né, consigo mesmo, de será que isso é certo, será que isso é errado? Eu acho que vai ser importante para o seu processo pessoal e para o seu crescimento dentro das suas relações, tá? Então, se você gostou desse papo, quiser ficar por aqui, se inscreve e a gente se vê numa próxima.